Olá, eu sou a Aline, esse é o canal Chave de Leitura e hoje eu vou contar pra vocês que leituras eu concluí no mês de maio. Bom, vocês vão ver que em relação àquele meu vídeo dos projetos, da andamento dos projetos, pouca coisa se movimentou, não é verdade? Porém, eu li bastante coisa, li muita coisa legal, essas coisas aí que vão aparecendo e vou mostrar pra vocês agora. Eu comecei o mês, então, lendo um livro que eu acho que eu citei naquele vídeo do andamento dos projetos, que é o A Senhoria, do Dostoiévski, que eu tô lendo pro projeto Dostoiévski Lindo. Esse livro não foi resenhado aqui no canal, porque eu não gostei muito dele, não. Foi provavelmente o livro mais fraco do que eu li da obra do Dostoiévski. E o livro ele tem até umas coisas interessantes. Ele conta a história desse rapazinho que no início é descrito muito parecido com o Victor Frankenstein, que é um rapaz ligado a ciências, ele é um estudioso, enfim, um racionalista. Só que ele conhece uma moça, uma jovenzinha, e se apaixona por ela. Essa moça tem uma relação muito esquisita com um homem muito mais velho. Uma relação que por vezes parece paternal, outras parece conjugal, enfim. E esse homem tem uma fama estranha, uma fama meio de bruxo, uma coisa assim. Esse livro ele tem assim umas influências românticas, ele tem bastante de gótico. E eu gosto da atmosfera que ele cria, uma atmosfera assim de fantasmagórico, de mistério, mas não vai muito além disso. O livro tem um prefácio muito interessante que vai falar sobre como o Dostoiévski estava fazendo uma discussão sobre a questão do herói, o personagem. Ele estava fazendo então aí uma discussão do homem supérfluo e o livro ele fica mais interessante depois que a gente lê essa discussão contextual. Sem essa discussão contextual, o livro não me entregou muita coisa, não. Eu acho que, assim, dentro da obra do Dostoiévski, esse é um livro menos universal, daquilo que a gente pode considerar uma obra universal, né? Porque ela se torna temporal, continua comunicando, falando muita coisa interessante, importante, apesar da passagem do tempo. Essa é uma obra que me parece que, sem essa informação contextual, não se sustenta. Ela tem algumas coisas interessantes, mas em geral uma história que eu achei fraca. Ela é um dos textos mais irritantes, eu acho, do Dostoiévski, porque ele tem muitos adjetivos e muitos diminutivos. Isso me irritou profundamente. Mas existe aqui também, no pós-fácil, a explicação de que o Dostoiévski aí já estava trabalhando com essa coisa do registro, né, e da mudança, por exemplo, da posição socioeconômica das pessoas através da indicação do registro. E que ele faz, o Dostoiévski realmente faz isso muito em várias obras, mas não sei, aqui eu achei a história fraca. Eu gostei assim do clima estranho, gótico, meio misterioso, fantasmagórico, mas fora isso, não me convenceu, tá? Um livro tão mais fraquinho. Depois eu li um livro excelente, A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse sim, já resenhado aqui no canal. Uma história de casa mal assombrada e com aquela abordagem psicológica e ambígua que a Shirley Jackson faz e que eu amo muito. Um grupo de pessoas se reúne para ir para uma casa que tem fama de mal assombrada. Eles vão meio que com intuito científico para ver o que vai acontecer lá, tá? Para registrar. É isso, mas assim, livraço. Eu vou deixar linkado aqui a resenha dele para quem quiser saber um pouquinho mais. Vou deixar nos cards, vou deixar no box de informações. Mas assim, livro mais que indicado. Como diz Luara, Shirlinda Rainha. Livrão. Depois eu li mais um livro muito querido, que foi o livro do Leia, um outro livro que estava naquela minha lista lá do andamento dos projetos, que é As Luzes de Júpiter, da Alice Munro. Esse livro também está resenhado no canal, é uma coletânea de contos que a autora publicou em 1982 e que eu gostei bastante. Eu falei mais na resenha do porquê que eu gosto, do trabalho que a Alice faz com a linguagem, de como é um livro que fala muito sobre relacionamentos, mas muito dessa questão processual de se entender e de compreender o que está acontecendo na própria vida, né, no caso dos personagens. Um livro que tem pouca resolução, pouco entendimento, pouca conclusão, né? É mais a coisa do processo mesmo.
E, enfim, rapidinho, é um pouco difícil de falar, porque a Alice Munro tem um tipo, ela escreve um tipo muito peculiar de conto. Mas que eu acho maravilhoso, eu gosto muito do jeito como ela escreve. Então eu vou deixar linkado aqui, mas já, se você tá com vontade de ler, eu indico muito. Apenas com a ressalva de que você não vai esperando um conto com finais surpreendentes, ou grandes conclusões, grandes reviravoltas, porque você não vai encontrar isso aqui não. Mas eu gosto muito do tipo de história e como a Alice Munro conta essas histórias que ela cria. Depois eu fiz uma releitura muito querida, foi um livro que eu recebi da Companhia das Letras, que foi o Carta D, História de um Amor, do André Gorz. Esse livro ele foi publicado a priscas eras pela Cosac Naif, né, a falecida editora. E eu li em 2008, então olha aí, uma releitura 10 anos depois. A Companhia me mandou esse livro nessa edição fofinha, né, que a edição da Cosac ela também imitava uma carta, né, um envelopinho, mas essa aqui é de caixinha, cor de rosa. E assim, gente, vou falar pra vocês, se você nunca leu esse livro, ou se seu cônjuge nunca leu esse livro é um ótimo presente de Dia dos Namorados, porque é lindo esse livro. Não é a coisa mais feliz da face da terra, né, porque afinal de contas temos um filósofo aqui falando de seu relacionamento. Mas o filósofo, ele era austríaco, mas eles viveram bastante tempo na França. A esposa dele, a Dorine, para quem ele escreve, era inglesa. E eles tiveram assim uma relação de parceria muito bonita. Ele vai então fazer essa rememoração do relacionamento deles, da importância que ela teve pra ele. Ele vai lembrar um pouco das falhas dele, né, um pouco assim de remorso pelos momentos em que ele não foi muito legal. E a Dorine, ela teve uma doença, né, uma doença que lhe causou muito sofrimento, chamada aracnoidite. E o casal acabou decidindo tirar a vida juntos, né? A Dorine passou muitos anos sofrendo por conta dessa doença, e quando ela decidiu falecer, o André decidiu que não tinha condição dele viver sem ela, então eles se mataram juntos, né? Como essa é uma carta dele pra ela, não vai pegar essa parte, né? Aí, final da vida deles, mas é uma carta que me parece foi escrita quando eles já eram bem velhinhos, porque ele começa... O início desse livro é a coisa mais linda do mundo, porque ele começa falando assim: você está para fazer 82 anos, ou seja, eles estavam já mais velhinhos. Encolheu 100 centímetros, não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. De novo, carrego no fundo do meu peito um vazio devorador, que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Que coisa linda! Tem uma outra passagem nesse livro que eu amo, que é quando ele cita uma fala dela, e que é uma fala maravilhosa, assim, eu acho que é o que eu acredito em termos de relacionamento. Ela teria dito assim, é ele citando uma fala dela, mulher muito sábia. Se você se une a alguém para a vida inteira, os dois estão pondo em comum sua vida e deixarão de fazer o que divide ou contraria a união. A construção do casal é um projeto comum aos dois e vocês nunca terminarão de confirmá-lo, de adaptá-lo e de reorientá-lo em função das situações que forem mudando. Nós seremos o que fizermos juntos. Bom, um livro lindo que eu amei reler, fiquei feliz com essa releitura. A minha edição antiga, eu estou pensando em dar de presente para uma pessoa querida, porque as pessoas merecem ler este negócio, então, enfim, muito indicado, porque é lindo demais esse livro. Depois eu fiz uma outra releitura, nossa, fiz 2 releituras esse mês, que foi Dostosão aqui também, esse sim, o livro desse mês, do projeto Dostô Esse Lindo, né? Porque a Teoria foi um livro atrasado. Que foi o Noites Brancas, tá com o marcador dentro ainda. Aí vocês vão perguntar, mas Aline, por que você não fez resenha do Noites Brancas? Porque eu não amei. Esse livro foi um dos primeiros livros do Dostoiévski que eu li. E eu me lembro de ter amado esse livro na época. Eu não lembro exatamente a ordem em que eu li Dostoiévski, mas eu me lembro que os primeiros livros dele que eu li foram Crime e Castigo, Noites Brancas e Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo foi um livro que me deu uma surra. Eu sou doida pra ler esse livro de novo, porque é um livro que, assim, o narrador me dava coisas, faniquitos, então, assim, é um livro que eu preciso reler agora, um pouquinho mais habituada ao texto
do Dostoiévski. Eu reli esse livro nessa edição da 34, mas quando eu li a primeira vez foi na da LPM, tá? Tem Noites Brancas da edição da LPM e tem o Memórias do Subsolo também. Tem bastante coisa do Dostoiévski pela edição da LPM, tá? Edições econômicas, porque algumas pessoas comentaram no meu vídeo que não dá pra fazer o projeto do Dostoiévski porque os livros do Dostoiévski são muito caros, né? E assim, eu tenho que dizer pra vocês o seguinte, gente. Quando eu era universitária, ou nem isso, e comecei a ler Dostoiévski, eu lia edição de banca. Então, assim, ou eu lia LPM, ou eu lia essas edições de Abril Cultural, sabe? De José Olímpio, enfim, que eram mais baratas na época. Hoje, né, que eu trabalho, ganho meu dinheirinho, eu vou lá, por vezes, eu não tenho toda a coleção da obra do Dostoiévski, eu vou lá, compro um, depois compro outro, a gente fica lá acompanhando as promoções dos sites, tá? Mas é isso, assim, então, nessa edição aqui da 34, primeira vez que eu li. E eu continuo achando uma novela muito boa. Eu acho que é muito bom que essa história seja uma novela, ela tá no tamanho ideal. É uma história emocionante, é uma história angustiante. Ela é uma história de um rapaz que... Ele era um rapaz sonhador, ele era quase um misantropo, assim, ele era meio solitário, era jovem e ele era muito sonhador, ele ficava assim muito idealizando, ele tinha pouco contato com as pessoas. Mas ele conhece uma moça, num dia que ela tá muito triste, ela tá numa ponte, assim, chorando. Noites Brancas eram as noites de verão da Rússia, se eu não me engano, em que o sol não se punha de todo, então as noites eram claras. E aí, o que acontece? Ele decide parar pra conversar com essa moça e ele se apaixona por essa moça. E aí ele vai saber um pouco dos infortúnios, das tristezas da vida dessa moça. Eles vão cada qual cantar a vida um do outro, né? E eles vão criar esse laço, essa ligação, vão ficar amigos, né? Mas vai acontecer mais coisas. Esse aqui também é um livro difícil de contar o que acontece sem dar spoilers, mas é um livro que é um livro triste, é um livro angustiante. Eu acho que ele tem a sua força, mas tendo lido umas coisas do Dostoiévski, ele cai um pouco assim pra trás. Eu me lembro que eu tinha gostado muito do livro quando eu li pela primeira vez. Mas, por exemplo, agora que eu li Gente Pobre e O Duplo, que são o primeiro e o segundo livro que o Dostoiévski publicou respectivamente, eu gosto mais deles do que desse, né? Então, assim, pra falar dos livros menores, né, desses mais curtinhos, eu gosto bem mais de Gente Pobre e bem mais do Duplo, tanto pelo assunto como pelo tratamento, pela profundidade. Tem um outro livro mais curto do Dostoiévski que eu gosto muito, que é um livro que eu já li, quando já tinha lido alguns livros dele, que é O Jogador. É um livro que eu também me lembro de ter gostado muito. Então, assim, o Noites Brancas é um livro bom, é uma novela boa. Se você nunca leu Dostoiévski, recomendo que você leia, mas ele já não é, assim, meu favoritão, não, tá? Mas ainda assim, um livro bem bacana, uma novela bem legal. Depois eu li um livro muito bonito que eu ganhei de presente, que foi O Caderno de um Ausente, do João Anzanello Carrascosa. Eu só tinha lido um livro do Carrascosa, que tá aqui por cima, um livro que eu ganhei de presente da Luara, que é o Livro das Coincidências, se eu não me engano, que é um livro muito fofo. Só que quem me deu isso aqui foi a querida da Luciana. Luciana, segunda vez que me dá livros incríveis, uma querida. Muito obrigada, Lu, eu amei demais. E ela me deu nessa caixinha, que é a trilogia do Adeus. Eu peguei esse aqui, então, pra ler. E esse também é um livro, assim, muito tocante. Ele é... Eu acho que o autor tenta fazer uma coisa aqui com autoficção, porque o narrador tem o mesmo nome que ele. Mas é uma espécie de carta, apesar de ser o nome ter esse Caderno de um Ausente, é um relato que ele deixa pra filha dele, né? Então esse personagem tem uma filha quando ele já tá assim com uma idade madura, aparentemente uns 50 anos, ele não fala exatamente. E ele é muito assim consciente do fato de que ele vai perder uma fase grande da vida dessa filha, né? Por ser pai mais velho. Ele já tinha um outro filho de um outro relacionamento, mas então ele decide tomar nota de coisas que ele gostaria de falar para essa filha e que ele tem medo de não ter a oportunidade de falar. Então é um livro muito, muito doce, assim, também melancólico. Ele vai falar de memórias de família, ele vai falar de percepções sobre o mundo, sobre a vida. O livro é muito poético, é um livro escrito com uma linguagem bastante poética, que me lembrou muito um outro livro, que é o Morreste-me. Morreste-me é um livro de despedida de um filho para um pai que morre.
né? Então é um livro assim, é um livro muito dolorido desse filho falando com esse pai morto. E o Caderno de Ausente já é o contrário, né? É um livro desse pai mais velho falando com essa filha bebezinha. Eu acho que nem todo mundo vai gostar desse livro, porque ele vai bastante nessa coisa de ser sentimental, de ter uma linguagem poética, que não me incomodou, porque eu acho que combina com esse formato meio de carta, de relato íntimo para uma pessoa muito querida. Então eu acho que é um livro interessante de você ler devagar, assim, de você não ler de uma vez, porque talvez você ache um pouco excessiva essa coisa do sentimento. Mas eu acho que pro formato cabe bem, então tô ansiosa para ler os outros livros, que é O Menino Escrevendo com o Pai e o A Pele da Terra. Me digam aí se vocês já leram alguns desses livros da trilogia do Adeus. Por fim, eu terminei o mês lendo um livro da Carol Ben-Simon, que foi o Pó de Parede. Pó de Parede é o livro de estreia dela, é um livro com 3 novelinhas. A Carol Ben-Simon, ela começou escrevendo em blogs, e depois, acho que em 2007, é que ela publica esse livro aqui pela primeira vez. Eu já li um livro da Carol, que foi uma coletânea de crônicas, chamado Uma Estranha na Cidade. Eu gosto muito desse livro, ele tá resenhado aqui no canal, vou deixar o link por aqui, nos cards ou no box. E foi uma grata surpresa esse livro, Pó de Parede. A Carol tem uma escrita muito própria, que me agrada muito, um jeito muito original de contar as histórias. E ela articula a história desses personagens em torno de construções, né? Pó de Parede tem a ver com construções. São 3 contos, então ela começa Deixa eu ir pelo sumário aqui. Então, são 3 novelas, eu acho, tá? Eu falei 3 contos, mas acho que são 3 novelas, que são A Caixa, Falta Céu e Capitão Capivara. A Caixa é uma história sobre 2 jovens que eles se conheceram ali na pré-adolescência, mais ou menos, e eles eram meio outsiders. Só que eles compartilham algumas coisas juntos, dentre as quais uma tragédia. E eles vão meio que lembrar dessa tragédia. Essa tragédia está associada a uma casa que ficava conhecida como Caixa, porque era uma casa meio contemporânea, assim, uma casa muito modernona, num bairro que era mais bucólico, assim, mais com uma arquitetura, me parece, um pouquinho mais tradicional. E o conto então vai falar ali do processo de amadurecimento, dor, entrada na idade adulta, perda da inocência. O conto seguinte, ele também tem a ver com essa coisa de entrada na idade adulta, perda da inocência, que é o Falta Céu. E as construções envolvidas aqui é um condomínio de casas que está sendo construído numa cidade que parece uma cidade pequena, uma cidade interior. Então eles têm que destruir uma floresta para poder construir esse condomínio. E você tem então essa personagem, que é uma jovenzinha que está ali meio que descobrindo coisas da vida, fazendo algumas conclusões sobre a vida amorosa, mas também sobre o lugar onde ela vive, a relação dela com o lugar onde ela vive, e das pessoas também com os lugares, né? O livro ele tem uma ironia assim interessante, que ela trabalha bem. E o Capitão Capivara é um conto que se passa num hotel, um hotel que me lembrou muito aquele hotel do filme do Wes Anderson. Mas ela até cita no conto o hotel do Iluminado, né, daquele filme. Mas então, um hotelzão no topo de uma montanha. Essa é a novela que tem mais alívio cômico, eu acho. Ela tem alguns momentos assim mais engraçados. E vai contar então a história dessa moça, dessa jovenzinha que parece ser aspirante a escritora, estudante de letras, que decide... Sim, ela é aspirante a escritora, sim, lembrei melhor da história. E ela vai pra esse hotel meio que pra coletar experiência, pra ter o que escrever nas histórias dela, enfim. E ela acaba sendo colocada pra trabalhar com uma coisa muito estranha. Não vou dizer o que é, porque seria spoiler, foi uma surpresa interessante quando eu tava lendo. Mas botam ela numa função bem bizarra no hotel. E algumas coisas acontecem lá, enfim, tem um escritor hospedado lá, enfim. Esse é um... Eu gostei bastante. Esse conto, ele é um pouco, acho, menos melancólico que os outros. Ele tem um final, assim, bem... Um pouco surpreendente e com uma certa ousadia, assim, no modo de fechar. Que eu gostei muito. Então eu acho que é um excelente livro de estreia. Eu gostei muito desse livro de estreia. Esse livro eu terminei no último dia do mês, no feriado, e agora eu tô
já lendo um outro livro dela, porque eu por acaso tinha os livros da Carol aqui, com exceção desse último que ela lançou, eu tinha os outros, então agora eu tô lendo o Sinuca Embaixo d'Água. Provavelmente vou falar deles pra vocês no vídeo de leituras do próximo mês. Bom, é isso, foram essas as minhas leituras do mês de maio. Não sei se eu vou conseguir dar conta daqueles livros que eu citei lá no meu andamento de projetos, porque eu vou ter que fazer algumas leituras aí para projeto, para ler mulheres e tudo mais, para um evento que eu vou participar. E uns livros meio grandes, então eu não sei se eu vou conseguir andar muito com o Avalovara. Mas eu estou lendo o Avalovara, ele tá com a leitura em andamento. E As Horas Nuas da Lígia Fagundes Telles também. Que acho que são os livros assim, principais daquele vídeo que eu tava pretendendo ler. Mas vamos torcer, né? Não vou garantir. Me digam aí o que vocês leram em maio, quais foram as melhores leituras, o que vocês me indicam. Se vocês já leram algum desses livros que eu citei aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau!